Beleza, meus amigos? Sexta-feira, dia que todo mundo começa a sentir aquele início de solidão, né? Quem escolheu aí um caminho mais de crescimento interno. E o tópico deste vídeo aqui é mais uma reflexão, não tem muito script nem nada que eu escrevi. Mas eu queria focar mais no em qual é o problema em nós seguirmos o nosso próprio caminho. Por que que isso incomoda tanto as outras pessoas? E por que isso causa confusão mental em nós mesmos, não é? Porque quando você decide seguir esse caminho, você fala mais, ok, e agora, né? O que que eu faço? Para onde que eu vou? Já que é aquela coisa da Matrix mesmo, né? Quando você sai da Matrix, você perde o brilho nos olhos pelas coisas, porque você começa a ver tudo como realmente é. Você começa a ver que você vivia uma mentira, que você vivia uma ilusão, e quando as escamas dos olhos caem, é como se a vida não fizesse mais sentido para você. E como que a gente lida com isso, né? E é exatamente por isso eu decidi gravar isso daqui hoje, em uma sexta-feira. Porque o final de semana e ainda mais tem um feriado aí, e nessas datas e nesses dias, mesmo que todo dia seja igual, esses dias são os dias que mais nos afetam, ou grande parte das pessoas aí são afetadas, não é? Nós estamos vendo aí a Red Pill e o conteúdo Sigma ganhando um grande destaque no YouTube, na rede toda em si. E nós vemos em muitos casos que a pessoa que escolhe seguir o conteúdo Red Pill, seguir esse estilo de vida, ela é chamada de fracassada, de que desiludido e etc, né? Só que por que que incomoda tanto, né? Se a pessoa ela escolhe seguir a própria vida dela, o próprio caminho dela, por que que as pessoas ficam tão incomodadas? É engraçado, não é? Se a Red Pill realmente fosse algo que não se fosse um conteúdo não válido, ela somente iria ser tirada o crédito dela no conteúdo de quem não concorda e simplesmente seria isso. Ou simplesmente não seria dado crédito nenhum a isso. Mas é exatamente o contrário, nós vemos cada dia mais o conteúdo Red Pill ganhando destaque, crescendo, e o conteúdo Red Pill, ele atinge as pessoas, atinge o que as pessoas realmente acreditam em um estilo de vida de mentira, que é esse estilo de vida dentro da Matrix. Tanto que nós temos aquela frase que às vezes viver na ignorância é uma bênção, né? Porque quando você sai, quando você é liberto, quando você começa a ver como tudo realmente começa a funcionar, aquilo ali em certo ponto ele vai causar uma tristeza em você. Ele vai causar um despertar, né? Ele vai causar uma reprogramação mental. E é exatamente isso que esse pessoal que critica a Red Pill, que eles têm medo, né? Eles têm medo desse processo de reprogramação mental, eles têm medo desse processo de uma nova vida fora da Matrix. E fora que também eles têm medo de ficar sem a renda deles, né? Principalmente esse pessoal que cria conteúdo Blue Pill. Se você for parar para pensar, ver como que é a vida dessas pessoas, elas dependem desse conteúdo, né? E quem elas são devido ao conteúdo Blue Pill, ao público Blue Pill. E se o público Blue Pill desperta e eles começam a ver que eles estão vivendo uma mentira, esses criadores de conteúdo Blue Pill, eles vão perder a credibilidade deles e a fonte de renda deles, já que é isso o que desperta interesse nas parceiras deles. Então, se eles perdem o público, eles perdem o status deles, né? Se ele perde o status e eles não têm ali uma base financeira muito sólida, eles perdem o capital financeiro, perdendo o capital financeiro, eles perdem a atratividade deles, eles perdem o capital erótico deles, né? O VSM abaixa. Já o Sigma,
o Red Pill, ele já saiu, ele já conseguiu, ele está quebrando esse paradigma na vida dele. E o próximo ponto muito interessante é a confusão mental que causa na própria pessoa que escolhe seguir o caminho Red Pill, o caminho Sigma. Que ele fica falando assim, mas e agora, né? O que que eu vou fazer da minha vida, né? Já que eu saí da bolha. Então a minha realidade, ela é algo que eu vou ter que construir. E a resposta em si, ela está aqui, né? A sua realidade você vai construir a partir deste momento. Você vai começar a construir a sua realidade, você vai começar a ir atrás dos seus sonhos. E aí você pode me falar, porque foi um questionamento que eu também tive. Mas quais os meus sonhos, né? Porque na Matrix eu tinha um sonho, agora eu saí e parece que eu não tenho, porque a vida meio que parou, perdeu o sentido para mim. Então você vai ter que começar a estabelecer novos sonhos para você, novas metas, novos planos de vida, para que a vida fora da Matrix, a vida verdadeira, a vida real, ela comece a fazer sentido e você comece a ter alegria também. Porque o intuito da Red Pill, a Black Pill, o caminho Sigma do homem, em si não deve ser um caminho triste, porque sem tristeza, com a tristeza se torna algo muito pesado, né? Mas o cara, ele deveria se fazer uma pergunta assim, né? Se eu fosse morrer daqui a um mês, o que eu iria fazer da minha vida, né? Ou se eu tivesse muito dinheiro, o que que eu iria fazer da minha vida? Qual seria o estilo de vida que eu iria escolher levar? Os questionamentos dele devem começar por essas perguntas, já que o dinheiro em si é uma moeda de troca, né? Porque riqueza em si é você ter tempo. E quando você tem tempo, você tem a riqueza. E se você tem essa riqueza que o tempo proporciona, você tem possibilidades para você viver e para você reacender a chama da vida em você. E lógico que você também tem a possibilidade de buscar o seu crescimento pessoal para que você venha adquirir o dinheiro, que é essa moeda de troca, e venha ter mais possibilidades ainda. Então, o tempo ele te dá possibilidades e o dinheiro dá outras possibilidades. Então, cada um vai ter o seu papel fundamental na história e nesse novo caminho que nós decidimos trilhar, ok? Então, pegue este final de semana, coloque as suas ideias no papel, tente se reencontrar novamente. Não somente como, eu não tenho dinheiro. Não coloque o dinheiro como empecilho, já que você tem tempo. No final de semana você está tendo tempo, você está tendo aí 2 dias de tempo. E o que você vai fazer com eles? Você vai dedicar eles para o seu crescimento pessoal, você vai tentar se reconectar com a natureza, tentar buscar a reconexão com o seu eu verdadeiro, fora do sistema. E é isso que eu estou buscando para mim. Eu estou buscando me reconectar com o meu verdadeiro eu através da natureza e buscando novas fontes de renda para mim também. Porque eu vou conseguir juntar o tempo com o dinheiro e aí sim eu terei infinitas possibilidades. Só com o tempo eu tenho possibilidades? Tenho, muitas. Só que se eu conseguir juntar fontes de renda com o meu tempo, eu terei o dinheiro, que é a moeda de troca, e vou ter muitas outras possibilidades para mim me realizar de várias formas. Então eu quero trazer esse é mais uma reflexão, não é nada muito focado em algum assunto específico, mas é mais uma reflexão mesmo. Não se esqueça de deixar um comentário aí, um like, acrescentar algo neste vídeo e até o próximo conteúdo, galera.